1 Samuel, capítulo 22. Lembrando os irmãos que 1 Samuel vem antes de 2 Samuel. Você vê que interessante? Glória a Jesus. Está escrito: Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a tua casa e seus pais desceram ali para ficar com ele. Ajuntaram-se a Davi todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Amém? Fecha os seus olhos. Senhor Deus e Pai, esta é a tua hora e o teu momento, Pai. Te dou graças, peço permissão, Pai, para falar em teu nome. E o Senhor, Pai querido, tem total liberdade para usar a minha vida, Pai, para falar, Pai querido, com teu povo. Senhor Deus amado, abre o entendimento da tua igreja. Usa a minha vida como canal, Pai. E o teu nome, Deus Santo, vai ser glorificado. Amém. Amada igreja, pode se assentar. O tema da mensagem dessa noite é: não perca o foco em Deus. Eu estava ontem, depois do culto, você já vai para casa perguntando para o Senhor: meu Deus, passou, terminou, a festa acabou dessa noite, já é quase 1h da manhã, todo mundo alegre, celebramos o Senhor aqui nessa noite, foi uma bênção, a palavra foi pregada, ouvimos aí hinos maravilhosos, verdadeiramente celebramos. Mas aí o pregador sempre faz a pergunta seguinte: Senhor, o que o Senhor quer trazer para o teu povo amanhã? E eu fui dormir, e hoje de manhã eu levantei um pouquinho mais cedo, falei: eu vou descer, porque eu preciso preparar a mensagem para a noite. Mas você sabe quando você senta na frente do manuscrito, você senta na frente do computador e você fala: por onde começar? Aí você pede direção ao Pai, porque a palavra é dele, o povo é dele, você apenas é o canal, é o instrumento. Aí o Senhor me levou a estudar um pouquinho mais sobre Davi. E eu percebo na palavra do Senhor o grande cuidado, o grande apreço que Deus tinha por esse moço. A história de Davi talvez é a história que melhor retrata, e começou mais ou menos por aí, Deus falar comigo nessa palavra. É a história que mais retrata, que mais se parece com a história da vida de um homem e de uma mulher de Deus. Vamos passear um pouquinho na história desse homem. Vamos passear um pouco na história deste rei. Rei este, que é reconhecido até hoje pelos judeus, pelos israelitas, como o maior rei de toda a história de Israel. São 3.000 anos que separam o século 21 do rei Davi, do período, da época de Davi. Amém? Será que você consegue nessa noite ir comigo, viajar há 3.000 anos atrás, lá em Belém, naquela região? Você consegue agora ver comigo um menino
17 anos, agachado, cabelo cor de bronze, ruivo, né? Agachado, com a barriga na água, procurando pedras, pegando 5 pedrinhas chatas, chamadas de seixos, pedrinhas que fossem de um formato ideal para se acomodar ao couro de uma funda. Funda que ele usou muitas vezes para espantar as bestas feras que tentavam atacar as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai, ali nos campos da Palestina. Mas nesse caso, Davi está separando pedras, porque o alvo era outro. Qual que era o alvo? Qual que era o foco, pastor? Aqui, honrar o nome do Senhor dos Exércitos. Você às vezes pode estar fazendo coisinhas simples, mas aquilo que você está fazendo é para o Senhor. Uma igreja que é pintada é para honrar o Senhor dos Exércitos. Um ministério que é adornado, é enfeitado, é preparado, é para honrar o Senhor dos Exércitos. O João e a Ruth podem falar: pastor, nós somos tão pequenininhos, nós preferimos ficar aqui quietinho no nosso canto. De repente, queridos, vocês são como Davi, com a barriga na água, agachado, pegando pequenas pedras, pequenos seixos, no fundo do ribeiro, para exaltar e glorificar e honrar o Senhor dos Exércitos. De repente você é aquele que separa os pratos descartáveis nas noites da cidade, para poder colocar um feijão, um arroz e uma mistura para o morador de rua. Você às vezes se acha pequeno, serviço talvez pareça insignificante. Você, nesse caso, querido, está fazendo o mesmo trabalho que Davi. Você pode se sentir nessa noite, querido, como um menino, barriga na água, olhando para o fundo cristalino das águas, recolhendo pedras para exaltar e honrar o Senhor dos Exércitos. Passear pela Bíblia é maravilhoso. Entender a palavra do Senhor é isto. É você mergulhar na história e você perguntar: quais são as pedrinhas que eu tenho buscado para glorificar e honrar o Senhor dos Exércitos? De repente é dirigir uma perua da igreja, de repente é dar aula para as crianças, de repente é tocar um instrumento, de repente, querido, é fazer um trabalho social, de repente é separar roupas para os moradores de ruas, de repente é trabalhar na chácara do ministério. É você pegando pedras no ribeiro para honrar o Senhor dos Exércitos. Porque vocês concordam comigo que Davi, ele tomou a dor. Ele falou: quem é esse gigante filisteu? Quem é esse para zombar e escarnecer do exército do Deus vivo? Espera um pouquinho, deixa eu ir ali no ribeiro. De repente é você, querido, que quando toma atitude simples, você está fazendo para honrar o Senhor dos Exércitos. Amém? Nesse caso, a sua arma é uma arma artesanal, feita com as próprias mãos. Uma arma que causaria risos, deboches, né? De qualquer militar formado na academia de guerra de Israel. O que é isso? Uma funda? O que um soldado experiente, com sua couraça, com seu escudo, com a sua espada, com a sua lança, iria dizer? Você está de brincadeira. O que o filisteu falou para Davi? Por acaso sou eu um cão? Um cachorro para você vir para cima de mim com pedras e paus? Causaria risos. Esta arma seria aqui para fazer algo muito maior do que espantar uma fera. Mas era a arma que Davi
possuía. Essa arma não seria para espantar nenhuma fera aqui no momento, mas seria para derrubar a maior delas. Seria nos dias de hoje como se um menino pegasse um estilingue. Quem teve estilingue aqui? Matou passarinho, né? Estilingue para quê que você tinha? Para espantar leão, não era? É como se hoje um menino com um estilingue parasse na frente de um tanque de guerra. Serviria do quê? De deboche. Golias era exatamente isso, um tanque de guerra dos filisteus. É o que ia na frente, destruindo, arrebentando. Mas o foco de Davi não era o tamanho de Golias, não era a sua experiência, não era a sua couraça, o seu capacete, o seu escudo. O foco de Davi era honrar Deus. Davi teve êxito na sua primeira prova, tirou nota 10. O único lugar que aquela pequena pedra poderia entrar, naquele tanque, e destruir o alvo, a pedra entrou. O gigante caiu. Davi assumiu o controle e decepou a sua cabeça. Só tinha um lugar que aquela pedra poderia entrar e derrubar Golias. A pedra entrou. Davi tinha um chamado, mas não tinha ainda o reinado. Davi tinha a unção e o óleo na sua cabeça, mas não tinha coroa. Davi tinha o foco, mas não tinha o trono. Se tornar rei de Israel faria com que aquele jovem de cabelos ruivos esperasse 13 anos. E nesses 13 anos, muita coisa iria acontecer na vida desse moço. Estamos caminhando na história. Já passamos pelo ribeiro. Já vimos Davi pegando as pedras. Já vimos ali no vale um gigante correndo contra Davi e Davi correndo para enfrentá-lo. Já vimos ali Davi rodando a sua funda e a pedra virando uma bala e acertando o Golias. Agora nós vemos Davi sendo exaltado, mas nós estamos também vendo na história um Davi sendo perseguido. Se tornar rei de Israel faria com que aquele moço de cabelos cor de bronze fugisse, lutasse, formasse o seu próprio exército, preservasse a vida do seu maior inimigo. Por 2 ou 3 vezes. O nome desse inimigo era Saul. O foco de Davi não era matar Saul. O foco de Davi era honrar a Deus. E nós vamos aprendendo. Qual é o nosso foco? Nosso foco é a vingança? Então não é honrar a Deus. Nosso foco é ganhar dinheiro? Então não é honrar a Deus. Nosso foco é a soberba, é o orgulho, é a arrogância, é ser exaltado, então não é honrar a Deus. Amém? Davi por 6 vezes se viu diante da morte, porque Saul por 6 vezes tentou matá-lo. Mesmo assim ele não nutriu ódio no coração, porque o foco de Davi era honrar a Deus. A mágoa, o ódio não combina com a honra ao Eterno. Você quer honrar a Deus? Não deixe com que essa gangrena, não deixe com que esse câncer espiritual te corroa por dentro. Quer honrar a Deus? Continue firme na posição, que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Qual o nosso foco? É honrar a Deus. E quando o nosso foco, o foco dos filhos é honrar o pai, o foco do pai é honrar os filhos. Davi está agora encurralado por Saul. Davi foge para Gate. Gate não é lugar de nenhum israelita se esconder e nem pedir refúgio, porque Gate
é o lugar, é a cidade, é o lugar aonde nasceu Golias. Quando se vê encurralado pelo problema, pelas situações, muitos, ao invés de procurar abrigo em outro lugar, vai exatamente na casa do inimigo. O rei de Gate reconhece Davi. Mas é interessante que um pouquinho antes, aqui no capítulo 21, você depois pode ler, ele não reconhece Davi como um matador de gigantes. Ele reconhece aqui o Davi como um louco. Porque Davi, no momento fugido de Saul, ele agora está cercado pelas feras. E ele percebe que ele não devia ter ido para Gate. Então Davi, ele tem uma ideia: vou me fingir de louco. E Davi agora começa a babar, a rosnar e a arranhar a parede. E o rei de Gate não reconhece ele como o matador de Golias. O rei de Gate reconhece ele agora como louco. Ele fala: já tenho poucos loucos, você está querendo me trazer mais um? Só um louco faz o que Davi fez depois de matar o inimigo: vai se abrigar na casa do próprio inimigo. Davi não tem saída. Estamos caminhando na história. Davi não tem saída. Davi não tem recursos. E Davi não tem amigos. Davi não tem pessoas. Davi não tem gente para ajudá-lo. Mas Davi tem uma promessa. Davi tem uma promessa de Deus. Davi tem um foco. E esse foco é honrar a Deus. Você pode não ter amigos. Você pode não ter recursos. Você não pode ter muitas vezes até saída. Mas você tem que ter as promessas que o Senhor fez guardadas no teu coração. E você tem que ter um objetivo dentro da sua alma: eu sempre vou honrar a Deus. O tema da mensagem dessa noite é: qual é o teu foco? Repete comigo: meu foco é honrar a Deus. A trajetória desse homem é interessante, porque durante 13 anos, Davi foge. Davi se refugia. Davi precisa fugir. Então Davi encontra uma caverna. Nós lemos aqui no capítulo 22. Davi encontra uma caverna. E essa caverna era uma caverna grande, na região de Adulão. A caverna conhecida na Bíblia como a caverna de Adulão. Adulão significa refúgio. O que Davi tinha agora? Nada. Apenas Deus como seu foco e uma caverna para se abrigar. Eu quero que você escreva algo na tua Bíblia, ou então que você guarde no teu coração, querido. Você muitas vezes já se sentiu encurralado pela vida, pelos inimigos, pelas afrontas, pelos problemas, pela enfermidade, pelo desemprego, pela desonestidade dos outros. Você já se viu muitas vezes confrontado e afrontado por situações. Guarde algo no teu coração. Você jamais saberá que Jesus é tudo que você precisa, até você descobrir que Jesus é tudo que você tem. Você jamais saberá que Jesus é tudo que você precisa, até você descobrir que Jesus é a tua última tábua de salvação. É tudo que você tem. Muitas vezes nós banalizamos a palavra. Muitas vezes nós não ligamos para a palavra, e muito menos em honrar a Deus. Mas quando as coisas se apertam, quando o tempo fecha, quando os inimigos se levantam, quando os amigos vão embora e nos sobra apenas um refúgio, que é a casa do Senhor, a gente descobre. Só aí que nós descobrimos muitas vezes que é a única saída, o único recurso, a única coisa que eu tenho agora é Jesus. O foco de Davi era honrar a Deus. O refúgio era uma caverna. A oração era um salmo. Davi foi um homem que orou. E você encontra as orações de Davi transformadas em salmo.
Abra o Salmo 142. O presbítero Nelson leu aqui nessa noite o 143. Mas dá uma olhadinha no 142. Salmo 142. Você percebe que Davi está orando e ele está dentro da caverna. E olha o que Davi, ele diz. Você vai encontrar no Salmo o complemento do capítulo 22 de 1 Samuel. Você vai falar, de fato Davi estava sozinho, abandonado, esquecido, com medo, assustado, sem perspectiva nenhuma. Quando nós lemos Davi falando dentro dessa caverna, as palavras do Davi: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. É Davi orando dentro da caverna, Toninho. Dentro da caverna. E ele diz: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me armam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Estava sozinho. Eu tenho certeza que ele orou dessa forma para o Senhor em lágrimas, na mais profunda solidão. E ele diz no verso 5: a ti, Senhor, clamo e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Versículo 6: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Em outras palavras, para que eu honre o teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Se você buscar aqui, olha que interessante, o final do versículo 4. Pois não há quem me reconheça, nem o lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Amém? Estava sozinho. No versículo 7 diz, ele fala: tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres o bem. É lindo, é maravilhoso. Davi então ele se refugia aqui nessa caverna. E eu fico imaginando aqui o Davi orando, com medo, assustado. Talvez naquele tempo Davi já era um soldado, e cada soldado tinha talvez o seu escudeiro, que é um moço que carrega o escudo, que carrega a lança, que ajuda o soldado. Talvez seria a única pessoa que estivesse com ele naquela caverna. E eu fico imaginando aqui o Davi orando e pedindo. São vários anos fugindo. Chega uma hora que cansa. Muitas vezes a gente se sente assim. É muito tempo clamando. É muito tempo, muitas vezes patinando. A coisa não encaixa, a coisa não vai. Você é rejeitado. As suas palavras são mal interpretadas. Ninguém quer se aproximar mais de você, porque você é um problema. E de fato, você é um problema. Tem uma palavra para você que Deus me deu nesta manhã para entregar para a igreja. Não perca o foco em Deus. Porque Deus tem muito mais do que nós pensamos e imaginamos para a nossa vida. Não perca o foco da palavra de Deus. Mesmo que outros venham com outras propostas, continue no alvo. Eu vou por aqui, porque aqui está Deus.
Não perca o foco da palavra. E principalmente não perca o foco da promessa. Ele prometeu. Deus não mente. Olha para o teu irmão, mas com fé, e fala: Ele não mente. Não perca o foco da promessa. Ele não mente. Davi poderia ter debandado para outras terras, querido. Ele poderia ter subido lá para a Síria. Ele poderia ter ido para outro lugar. Poderia ter sumido de vez da história. Mas Davi tinha um foco. E o foco de Davi era honrar a Deus, custe o que custar. É sozinho ou é no palácio? Eu vou honrar a Deus. Aleluia. E Deus tinha um foco, que era honrar Davi. Sairia desse homem, lá na frente, os nomes daqueles que iriam compor a genealogia de Jesus Cristo aqui na terra. Por que que Bartimeu gritou: Jesus, Jesus, filho de Davi? Se Davi tivesse abandonado, largado e falando: não quero mais mexer com isso, não quero mais mexer com Deus, já sofri demais, a minha fé está rasteira demais, já não tenho mais força. Se ele tivesse feito isso, querido, um dia você não ia ver escrito na Bíblia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você não iria ouvir. Mas porque esse moço, o foco dele era honrar a Deus, nós podemos ver lá na frente, nos evangelhos, um Bartimeu cego sendo curado, gritando o nome de Jesus, filho desse rei, né? Filho de Davi. Amém, amado? Nesta altura ninguém mais acreditava em nada. Nesta altura ninguém via mais uma saída. Davi está sozinho. Israel estava uma bagunça. Toda aquela terra, a terra dos Jebúsios, a Hebron, ninguém mais falava de Deus. Cada um seguia os seus interesses. Havia acabado o tempo dos juízes. Saul estava no governo, mas também daquele jeito. Um rei todo desmantelado, vida desconcertada, querendo se antecipar a Deus em muitas coisas. Ninguém mais acreditava. A única pessoa que levantava a voz e falava de Deus ali era esse moço dentro de uma caverna. Apenas Davi professa aqui, nós conseguimos, nós lemos, nós vamos varrendo a Bíblia, nós vamos buscando, nós conseguimos ver aqui que apenas Davi professa sua fé e a sua esperança em Deus. As pessoas haviam abandonado a fé no Senhor. A maioria do povo já não acreditava mais no Senhor dos exércitos. Um Deus discreto, mas poderoso, está fazendo maravilhas no nosso meio. E muitas vezes nós não percebemos, porque nós estamos preocupados com outras coisas. Querido, não perca o foco das promessas que o Senhor tem para a tua vida. Tem gente que não acredita mais no poder de Deus. Há pessoas que não acreditam. Eu assisto televisão, eu vejo na internet o que estão fazendo com o nome do Senhor. Está crescendo o número, de uma forma assustadora, de ateus. E pior, está crescendo demais o número de seitas abomináveis que estão escarnecendo da existência de Deus. A ciência está tentando sufocar o Evangelho. Estão colocando interrogação em cada questão bíblica. Eu li uma história que numa classe, numa sala de aula, tinha um professor de ciências. E surgiu uma conversa entre os meninos, no momento do recreio, sobre Jesus, sobre a existência de Jesus. E a conversa do recreio passou para a sala de aula e aquilo foi esquentando. E o professor de ciências observando aquela conversa. E eles debatiam sobre a
existência do Senhor Jesus, sobre os milagres que o Senhor Jesus promoveu aqui na terra. E o maior milagre da existência do Senhor Jesus foi a sua ressurreição. Quando disseram e falaram sobre a ressurreição, o professor achou melhor dar um basta naquela conversa. Porque o professor era ateu, pelo menos se dizia ateu. E o professor falou assim, ó, essa história da Bíblia, isso aí foi escrito por homens. Esse Jesus, ele foi, na realidade, mais um mortal que passou. Ele talvez tenha vivido há 2000 anos atrás, mas morreu e está enterrado. O menino levanta e fala, não, professor. Jesus, o meu Jesus, ressuscitou. Foi o maior milagre da história. Eu falo assim, eu não acredito em milagres, menino. Eu não acredito no seu Jesus. E você contar que ele ressuscitou, você não vai me convencer. Você quer ver? Você acredita nesse Jesus? O menino falou, eu acredito. Então ainda no laboratório de ciências, aquele professor vai até a geladeira e pega um ovo. Se você acredita nesse Jesus, se você acredita em milagres, você vai orar. Eu vou soltar esse ovo no chão. Se ele não quebrar, você está falando a verdade e realmente ele existe. Se o ovo se despedaçar, nós encerramos a nossa conversa por aqui e não se fala mais de religião na aula de ciência. O professor, ele caminha até a geladeira, ele pega um ovo e fala, pode começar a orar. E o menino espreme os olhos, coloca a mão no coração e ora assim: Senhor Jesus, o meu professor, ele vai soltar esse ovo. Quando o ovo bater no chão, eu quero que o Senhor quebre esse ovo em centenas de pedaços. Depois que o Senhor fizer isso, que o meu professor tenha um ataque fulminante no coração dele e morra. Amém. O professor segurou o ovo com as duas mãos, abriu a geladeira e colocou de volta. Perderam a fé, brincam com o Senhor, escarnecem do Senhor. Eu citei ontem essa criatura que está fazendo apologia a Judas, dizendo que Judas foi mais importante do que Cristo. Lady Gaga, em nome de Jesus. As pessoas fazem isso, sabe por quê, querido? Que nós vivemos no tempo da graça. E porque Deus parou de matar. Porque se Deus fulminasse, ninguém brincava mais com o nome do sagrado. Amém? Todos sabemos que Deus existe, mas muitos de nós não temos Ele como nosso foco. Davi estava ali refugiado. Davi orava para que Deus cercasse ele de pessoas para ajudar. Muitas vezes é o sentimento que o pastor Robson ontem ministrou aqui. Você fica esperando, você ora a Deus para que Deus mande pessoas. E Davi aqui no Salmo 142 que nós lemos, ele diz exatamente: por mim ninguém se interessa, Senhor. Eu queria tanto estar cercado de justos, homens justos. Ele estava refugiado e orava para que Deus o cercasse de pessoas justas, boas, para ajudar. E Deus manda. Só que Deus não enviou os melhores homens que tinha à disposição. Amém? Lembra da mensagem de ontem? Você tem um chamado, e Deus procura não aqueles mais preparados. O Senhor busca aqueles que estão disponíveis. Que bom que vocês lembram. Deus não enviou os melhores cadetes da academia militar do exército de Israel. Dá de novo uma olhada no capítulo 22.
Deus enviou um grupo de desajustados. Versículo 2 diz: ajuntaram-se a ele todos. Já vai assim. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Todo de novo, ó. Todo homem endividado. Todos os amargurados de espírito. É brincadeira? Total, só de gente boa, 400. A escória da sociedade, os rejeitados, os perdedores, estavam aqui nesse grupo. Eu fico imaginando antes, Davi orando: Senhor, manda gente, mas manda gente boa, me cerca de justos, né? E aí ele ouve um barulho lá fora. Tá chegando gente. Escudeiro, vai lá dar uma olhada. Vê se é o exército que o Senhor selecionou para mim. Rapaz, dá uma olhada lá fora, fala: Davi, não é isso não. O povo que tá aí fora, na boa, Davi, tá pior que você. Mas a palavra do Senhor diz que Davi foi humilde o suficiente, e diz que Davi se fez chefe de todos eles. Alguém tem dúvida que a igreja de hoje pode ser tranquilamente chamada de caverna de Adulão? Nós poderíamos mudar a placa lá fora. Ao invés de Igreja Batista da Palavra, nós colocarmos Igreja Caverna de Adulão. Pastores estão por aí, esperando pessoas para ajudá-lo. E o que aparece são pessoas precisando de ajuda. São pessoas que perderam o foco da vida, perderam o foco até em Deus, e encontram refúgio dentro de uma caverna chamada igreja. E Deus envia para a igreja não os preparados. Deus envia justamente aqueles que estão desajustados espiritualmente para uma caverna chamada igreja. Você está com a tua Bíblia aberta? Por que Deus faz isto, pastor? Porque você vai abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. E lá eu descobri por que o Senhor faz isso. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 26, está escrito: irmão, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus gosta de complicar ou não gosta? Pelo contrário, Paulo escreve: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Aí eu descubro por que a caverna de Adulão ficou cheia. Porque foi Deus que escolheu. Aí eu acredito. Por que a nossa igreja ontem estava daquele jeito, lotada? Porque Deus escolheu você para estar aqui. Amém, amados? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele não veio para aqueles que estão sãos, veio para aqueles que estão doentes. Igrejas fortes estão cheias de moradores de cavernas. Igrejas fortes estão cheias de pessoas que chegaram rastejando, cambaleando, chorando. A Bíblia diz que Davi se tornou chefe deles. Você pode perguntar: e quem é Davi agora para mandar esses homens embora? Há pessoas que chegaram nessa caverna, querido, se arrastando, machucado, sem dinheiro, sem dignidade nenhuma. Mas com esses, Davi cria uma sociedade de valentes. Quando o foco é honrar a Deus, querido, não se preocupa do jeito que o recurso chega, ele chega. Quando o foco é honrar a Deus, não se preocupa se você vai receber uma carta dando os parabéns para você, por você ter conseguido passar,
por você ter conseguido aquele emprego, por você ter recebido aquela promoção, sei lá. Ou se Deus simplesmente usa os seus meios, seus caminhos, seus métodos. Quando o seu foco é honrar a Deus, a bênção chega. Amém? A bênção do Senhor, ela chega. Esse bando aqui de rejeitados vai se tornar um exército temido e respeitado. Vai se tornar a guarda do rei. Vai se tornar, lá no capítulo 12, versículo 22 de 1 Crônicas, vai se tornar os valentes de Davi. Deus hoje não está buscando grande templo. O Senhor hoje Ele não está buscando grandes catedrais para servir de abrigo para o seu povo. Deus não está escolhendo na planta da cidade as maiores igrejas para enviar o seu povo, para enviar aqueles que estão machucados, para enviar aqueles que estão precisando. Deus não está buscando esses lugares. Amém? Deus está procurando hoje pastores de cavernas que aceitem e recebam aqueles que não têm nada para oferecer. Pessoas que não têm nada para entregar, a não ser uma vida de sofrimento. Foi o que Davi recebeu de Deus. Ele orou lá no Salmo 142 e Deus mandou socorro. Melhores que ele? Não, pior do que ele. E ele os recebeu. Deus hoje está procurando homens e mulheres, pastores de cavernas como aqui a de Adulão, que aceite receber aqueles que não têm nada para oferecer. Igreja é isso. Lugar onde não existe carteirinha de dizimista. Lugar onde não existe diploma de dizimista fiel. Enquanto as massas das grandes catedrais idolatram seus líderes e tatuam no seu corpo o nome, no corpo, enquanto esses líderes venerados gastam seu tempo gravando programa de merchandise para vender livro, para vender CD, para vender DVD, para vender curso, para vender viagens, as cavernas de Deus estão cheias de pessoas que choram, pessoas tristes, pessoas machucadas, destruídas, pessoas sem recurso até para voltar para casa de ônibus, pessoas amarguradas de espíritos, pessoas em aperto. Onde Deus habita? Numa caverna sem conforto, querido, mas numa caverna onde tem homens e mulheres de Deus que buscam honrar a Deus. Jesus é esse nosso refúgio. É o nosso lugar de refúgio bem presente na hora da angústia. Lugar discreto que poucos sabem o nome, muitos não o conhecem, mas sabe que lá existe um povo que honra a Deus. Qual é o seu foco? Qual era o foco de Davi? Honrar a Deus. Qual era o foco de Deus? Honrar a Davi. Qual é o seu foco? Tome cuidado com a sua resposta. Porque se você entrou nessa caverna, nessa daqui, chamada IBP, atrás de um Deus de resultados para a sua vida, um Deus, vou lá porque lá vai resolver a minha vida, você entrou no lugar errado. Mas se você entrou aqui em busca de um refúgio para a sua vida, e esse refúgio é o colo de Deus, você está no lugar certo. Seja bem-vindo à caverna de Adulão, em nome de Jesus. Qual é o seu foco? Honrar a Deus. Vamos ficar em pé.